Meus irmãos, esse é o momento então que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia. Na primeira epístola de João, nós vamos seguir com as exposições que já temos feito. E nós vamos ler hoje no capítulo 1 do versículo 8 até o capítulo 2 até o capítulo 2, versículo 2. Então hoje nós vamos mudar um pouco a diretriz. Nós não vamos nos deter somente em um capítulo. Nós vamos então ler do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, versículo 2. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler então a palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para entendermos a sua palavra. Meus irmãos, as implicações trazidas por João aqui ainda são referentes à mensagem de Cristo. Por isso, o tema da mensagem de hoje é as implicações da mensagem de Cristo, parte 2. Porque nós vimos algumas implicações da mensagem de Cristo, parte 1. E semana que vem veremos a última parte, que é a parte 3. Dessa forma, meus irmãos, o apóstolo João continua o assunto, aplicando a vida cristã, conforme o seu entendimento de que Deus é luz e não há nele treva alguma. Essa é a mensagem resumida pelo apóstolo João como tendo sido ouvida por Cristo. Deus é luz e nele não há treva alguma. Então veja só, João tem um interesse aqui que seus leitores compreendam o processo ideal da vida de um homem. Ele quer que os seus leitores entendam o processo ideal. Não é o processo real que acontece na vida de todos, mas é o processo que deveria acontecer na vida de todos os homens e principalmente dos crentes. E que processo é esse? Do que se trata? Bom, primeiro, reconhecer os seus pecados. Todos os homens precisam reconhecer que são pecadores. É uma necessidade comum, é uma necessidade real, nenhum homem escapa disso. E por isso eu disse aqui que é um ciclo, um processo ideal. Porque ele não é real. Infelizmente, nem todos os homens reconhecem os seus pecados. Outra coisa, após reconhecer os pecados, idealmente é necessário de que os pecados sejam confessados. E o apóstolo João quer que isso aconteça. Ele entende que esse é um resultado, uma implicação da mensagem de Cristo, de que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ainda assim, é necessário, idealmente, que os homens, após reconhecerem e confessarem seus pecados, os depositem. Isso é, tirem esses pecados de si e depositem em outro lugar. Retirem de si esse peso, esse jugo do pecado. E por fim, eles devem então viver sem o pecado. Percebam que é um processo. É de fato o processo ideal da vida de um homem. Reconhecer que é pecador, confessar os seus pecados, depositar os seus pecados, isso é, tirar eles de si,
e depois viver sem pecar. Por isso, meus irmãos, nessa noite, dentro dessa temática, as implicações da mensagem de Cristo, parte 2, nós vamos ver que o tribunal de Deus é composto de crime, confissão, mediação e pagamento. Porque a cena que o apóstolo João descreve aqui é de um tribunal. E nesse tribunal há um crime, há uma confissão desse crime, há uma mediação para o criminoso e há um pagamento. Nós poderíamos colocar aqui como uma fiança. É o que nós veremos nessa noite como sendo uma das implicações da mensagem de Cristo. Isso significa que este processo que o apóstolo João descreve no texto que nós lemos, parte dos ensinamentos de Cristo. Cristo certamente começou com esse processo, decorreu com esse processo e encerrou esse processo. E o apóstolo João agora replica isso aqui de uma maneira interessantíssima e pertinente à nossa vida. Vejam primeiro que o versículo 8 e o versículo 10 são, de fato, o mesmo texto. Isso porque o apóstolo João escreve em um modelo literário com resquícios da literatura judaica. Então ele escreve um versículo com uma alegação, mostra o oposto disso e depois ele enfatiza a primeira alegação. Nós temos uma espécie de sanduíche aqui. Nós temos o versículo 8 fazendo uma alegação, depois nós temos o versículo 9 fazendo outra alegação no meio, e por fim nós temos o versículo 10 fazendo a mesma alegação do 8. Então nós temos A, B, A. É isso que o apóstolo João coloca aqui. Por isso o versículo 8 e o versículo 10 devem ser lidos juntos. E fica assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Percebam que os dois versículos começam do mesmo jeito e terminam do mesmo jeito. Se dissermos e depois não está em nós. Isso porque eles tratam do mesmo assunto. E eu quero mostrar então aqui que os sinônimos para a declaração sobre não ter pecado são caracterizados por algumas coisas. E a primeira característica de dizer que não se tem pecados é o auto-engano. O apóstolo João deixa isso muito claro aqui, quando ele diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E como é comum, meus irmãos, enganar-se a si mesmo. Tenha certeza disso. Eu mesmo conheço pessoas que mentem tanto que elas mesmas passam a acreditar na sua própria mentira. Você conhece alguém assim? Eu estou certo de que conhece. Mas, mais do que isso, em relação aos pecados, diariamente, as pessoas se enganam, quer crentes, quer não. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas justificam seus pecados a ponto de que a justificativa o abone, faça com que ele não seja mais pecado. Talvez um dos exemplos mais drásticos seja o de uma mulher que engravida sem ter condições financeiras para cuidar do filho. E então ela justifica um aborto, que é um assassinato, pela sua pobreza. E ela se engana. Engana-se a si mesma. Porque ela acredita que de fato não cometeu um assassinato, que de fato ela não pecou. Porque ela tem uma justificativa. Por isso, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, veja que aqui é ainda algo mais geral, ou seja, se nós podemos viver de qualquer maneira, assim como o mundo quer viver, nós nos enganamos. Enganamos a nós mesmos. Os ímpios vivem enganados e alguns crentes querem se enganar. Lembrando que o apóstolo João escreve esse texto num contexto em que os gnósticos estavam começando a entrar na igreja e inclusive ganhar esse cunho, esse nome de gnósticos. Os docetistas, principalmente. E um dos argumentos dos gnósticos era: bom, se o cristianismo prega que Cristo realmente morreu pelos nossos pecados,
que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo, nós não temos pecado. Ou seja, podemos viver de qualquer jeito, porque tudo que nós fizermos já está justificado. Eles tentaram transformar a liberdade em Cristo em uma libertinagem. Tentaram fazer com que a igreja se enganasse, vivendo como queria, entregue aos seus prazeres, entendendo então que não havia necessidade de uma vida santa, porque não tinham pecados. E a palavra de Deus é muito clara. De fato, os nossos pecados foram pagos pelo Senhor Jesus Cristo, mas não significa que nós não os praticamos. E a prática dele continua sendo ofensiva a Deus, e o apóstolo João está ensinando isso aqui. Uma outra coisa que nós podemos ver, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós também estaremos imersos na mentira. Isso fica muito claro aqui. Ele diz, e a verdade não está em nós. Nós sabemos que a verdade, na concepção do apóstolo e de toda a Escritura, é o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado. Por isso, meus irmãos, quando ele diz a verdade aqui, ele não só está dizendo do oposto da mentira, ele não só está dizendo de uma mentira qualquer, mas de um procedimento mentiroso, mas de uma ausência do Senhor Jesus Cristo na própria vida. E percebam como isso é irônico para aqueles que dizem não ter pecado, porque são justificados em Cristo. O que o apóstolo João está dizendo é o seguinte: além de estarem se enganando, vocês também não têm Cristo na vida de vocês. Porque uma pessoa que usa o argumento de cristandade, que usa um argumento de expiação, que usa um argumento de ser redimido pelo Senhor Jesus Cristo para pecar à vontade, na verdade não é de Cristo, porque aqueles que são de Cristo não querem pecar. Eles não querem o pecado. E por isso eles estão vivendo uma mentira, estão vivendo em engano, enganando-se a si mesmos. Mas nós podemos ver ainda uma última coisa, e creio que essa seja a mais grave. O versículo 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Como assim fazemos de Deus mentiroso se dissermos que não temos pecado? Meus irmãos, o próprio Senhor Deus nos acusa de sermos pecadores o tempo inteiro em sua palavra, não no sentido de acusar como o acusador, o diabo, faz, mas no sentido de trazer à tona a verdade dos nossos pecados. Não é que o Senhor aponta o seu dedo para nós a fim de nos desmoralizar mediante o sacrifício de Jesus Cristo, não é isso. Mas que ele aponta o dedo para cada um de nós para dizer que nós somos pecadores e precisamos ser santos porque ele é santo. Ele revela os nossos pecados. Ele não acoberta os nossos pecados no sentido de passar a mão sobre a nossa cabeça e deixar com que nós pequemos. É assim mesmo, deixa os meus filhinhos pecando. Deus não faz isso. E por isso, quando a declaração de que não temos pecado vier, fazemos dele mentiroso. Porque não é o que ele diz, é oposto ao que ele diz. Ele diz que nós somos pecadores, sim. Por isso, meus irmãos, o apóstolo João mostra que há um crime no tribunal de Deus. E esse crime é o pecado. E o criminoso é o pecador. Vocês já ouviram dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Isso é uma mentira tremenda. Deus odeia o pecado e o pecador também. Porque ele pune o pecador. Mas, por amor aos pecadores, ele redime alguns. E esses a quem ele redime, ele não odeia, ele ama. Mas aqueles que não estão em Jesus Cristo, aqueles que não são seus filhos, Deus não ama. Deus se aborrece, Deus odeia. E lembrem-se do dilúvio, por exemplo, onde Deus de fato ama a Noé,
dá a sua graça a Noé, salva Noé e a sua família, mas todos os outros são mortos pelo dilúvio. Ele mata todos os habitantes da terra, com exceção de Noé. Isso é amor? É amor a Noé, mas aos outros de maneira alguma. Lembre-se de Sodoma e de Gomorra. Deus faz com que fogo e enxofre caia sobre aquela cidade e mate todos os habitantes. Que amor é esse? É ódio. E Deus também odeia. Ele também aplica a justiça. E o seu ódio e a sua justiça são santas. Não como os nossos, que são pecaminosos, mas os deles são santos. Porque ele é santo. Então há um criminoso aqui. Esse criminoso é o homem. E o crime é o pecado. E esse homem, idealmente, precisa confessar o seu crime. Ele precisa confessar. E é o que nós vemos então no verso 9. O apóstolo João coloca aqui que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os benefícios da confissão dos pecados, então, irmãos, são 3. E eu quero citá-los aqui à luz do versículo 9. O primeiro benefício é a fidelidade de Deus. Ele é fiel para nos perdoar os pecados. E é uma fidelidade que, antes de ser atribuída a nós, é dele mesmo. Ele é fiel porque ele prometeu. Ele prometeu perdoar os pecados daqueles que ele quer redimir. Ele prometeu perdoar os pecados daqueles que ele faz seus filhos e que confessam os seus pecados perante ele. Por isso ele é fiel. Mais uma coisa, os benefícios da confissão são o perdão de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quando nós confessamos, nós somos perdoados. O próprio Senhor Jesus Cristo, naquela oração que nos ensinou, a oração do Pai Nosso, como nós comumente a conhecemos, diz: peçam perdão a Deus, porque Ele perdoa. É necessário que nós nos arrependamos e peçamos perdão. E o terceiro benefício é de que há purificação de Deus. Ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. A injustiça é um conceito muito interessante, meus irmãos, porque ela é de fato o oposto da justiça. E a justiça é o que nos faz ficar no patamar de Deus mediante a justificação. Isso é o que nos faz alcançar aquilo que Deus quer de nós. Portanto, ele nos purifica daquilo que nos afasta dele, que é a injustiça. Nós que somos injustos não podemos nos aproximar de Deus, mas ele faz com que nós sejamos purificados de toda a injustiça e assim nos tornemos justos. Porque a justiça de Cristo está imposta sobre nós. Ele é o justo. Os judeus entendiam a justiça como sendo a santidade de Deus. Deus era o padrão de justiça para os judeus. Os romanos entendiam a justiça como a imputação daquilo que é merecido. Ou seja, a imputação da morte para o pecado, por exemplo. E todas essas duas concepções são cumpridas em Jesus Cristo. Ele é o justo no patamar de justiça de Deus e ele é aquele que paga pelos injustos, o justo pelo injusto, conforme diz o apóstolo Pedro. Dessa forma, a purificação de toda a injustiça nos torna justos, porque o meio de purificação que Deus usa é o Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, nós vimos que no tribunal de Deus há um crime e um criminoso. É o pecado imputado ao pecador. E nós vimos também que há a confissão. E após a confissão de culpados, nós precisamos de um advogado. E o apóstolo João mostra isso aqui. Versículo 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, em relação a para que não pequeis, João está dizendo quanto a dizer que não tem pecados.
Mas quanto a se pecar, ele está falando qualquer pecado acidental, qualquer pecado cometido. Então, o apóstolo João está falando de duas coisas aqui. Primeiro, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, para que não pequem dizendo que não têm pecados, para que não pequem blasfemando de Deus, para que não pequem fazendo de Deus mentiroso, para que não pequem fazendo coisas como se não houvessem consequências. Mas se todavia, isso é, se acidentalmente alguém pecar, porque o pecado na vida do crente deve ser um acidente, não deve ser planejado, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que há benefícios nessa mediação que o advogado faz. Porque esse advogado, ele está junto ao juiz. A proximidade dele com o juiz. Porque nós estamos falando aqui do filho do juiz. Aquele que nos faz filhos desse juiz também. Então percebam que não há distância de Jesus para o Pai, antes eles estão próximos. É um advogado junto ao Pai. Aqui traz a ideia de proximidade e a ideia de estar na presença, ou seja, é um advogado que já está ali de prontidão, ele já está junto do Pai. E outra coisa, é um advogado justo. Ele não é um advogado, como nós temos aqui no bendito português, um advogado de porta de cadeia, um advogado de corruptos, um advogado corrupto em si mesmo, que aceita suborno e assim por diante. Não, ele é um advogado justo, que vai chegar diante do juiz e vai dizer a verdade. O advogado apresentado aqui por João é um advogado verdadeiro, justo, honesto, íntegro. E, portanto, nós podemos confiar em sua defesa. Nós não precisamos ficar receosos de se vai dar certo a defesa dele ou não, porque ele vai agir com a justiça. O justo agindo pelos injustos, com justiça. E então o ápice do texto, irmãos, do que nós estamos meditando hoje está no versículo 2 do capítulo 2. Veja aí o que é dito. E ele quem? O advogado, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, esse advogado, ele é justo. E por isso, por ser justo, ele jamais chegará perante o juiz e declarará a nossa inocência. Ele não vai fazer isso. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não chega diante do Pai, diante do juiz e diz o seguinte: está vendo esse povo todo aqui? Eles são justos. Eles não pecaram, eles são honestos, devem ser absolvidos. Não. Pelo contrário, esse advogado diz o seguinte: está vendo todos esses aqui? São culpados. São criminosos pelo pecado. Eles realmente merecem condenação. Pai, o Senhor que é juiz, condene-os. Pelo merecimento deles, condene-os. É isso que Jesus fala. No entanto, meus irmãos, por ser justo, ele diz isso, mas ele também é propiciação. Ele diz: embora todos esses pais sejam culpados, embora todos esses mereçam o castigo, eu vou pagar o castigo por eles. Eu sou a propiciação para eles. Eles realmente são criminosos, eles realmente merecem a punição e merecem mesmo. Mas eu vou assumir essa punição por eles. Eu mesmo vou pagar. Se eles merecem a pena de morte, eu morro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E entregou para a morte de cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, por nossa culpa declarada, por ele mesmo diz, mas ele não permite a nossa devida condenação, antes ele mesmo faz a propiciação. E propiciar significa, de fato, encobrir ou pagar
E é o que ele faz, ele paga pelos nossos pecados e nos encobre. Ele vem sobre nós de maneira tal que quando Deus olha para nós, ele enxerga à nossa frente o Senhor Jesus Cristo, o advogado que também é a propiciação. Ele assumiu pela sua justiça que nós somos errados e merecemos o castigo. Mas ele também é a propiciação, e por ser a propiciação, ele paga em nosso lugar. E o que nós podemos ver como características dessa propiciação são pelo menos duas coisas. Primeiro, que ela é suficiente. O apóstolo João deixa claro aqui. Pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Significa que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para salvar o mundo todo. E é verdade. Há suficiência no sangue de Cristo. No entanto, uma segunda característica que nós vemos é a eficiência. E ele é eficiente somente para os eleitos de Deus, somente para aqueles que foram representados por esse advogado, somente para aqueles que esse advogado assume a causa. Ele é suficiente para todos, mas é eficiente só para aqueles que Deus escolheu, só para aqueles que creem no seu Filho unigênito, só para aqueles que creem nesse advogado como também propiciação. Meus irmãos, tudo isso é muito profundo para a nossa vida cristã. Tem implicações e aplicações profundas e pertinentes, e eu quero fazer algumas delas. A primeira delas, meus irmãos, é em relação às confissões de pecado. Obviamente, as confissões públicas, assim como nós fizemos na oração de confissão, são muito genéricas. Fazem um apanhado geral da confissão. Perdoe os nossos pecados, todos eles, os que nós cometemos por ações, por pensamentos, por omissões. Mas a primeira aplicação que eu quero dar, que eu quero fazer aos irmãos, é de que as nossas confissões não podem ser genéricas quando feitas intimamente, somente diante de Deus. Nós precisamos nos lembrar dos nossos pecados, de cada um deles. Nós precisamos nos lembrar detalhadamente do que fizemos e assim confessar diante de Deus. Nós precisamos expor diante de Deus minimamente tudo aquilo, porque quando nós vamos pedir algo para Deus, nós pedimos com os detalhes. Quando nós estamos batalhando, por exemplo, para construir a nossa primeira casa, nós oramos ao Senhor e falamos: Senhor, eu quero uma casa desse jeito, em um lugar tranquilo, concede a mim um lar abençoado, com as paredes do jeito que eu quero, com os móveis que eu quero, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Bem, ajuda-nos a parar com as discussões, para que então tudo seja equilibrado. Nós colocamos nos mínimos detalhes quando é para pedir algo a Deus. Mas quando é para confessar os nossos pecados, nós somos muito genéricos e nós não podemos ser assim. Porque ao sermos assim, nós demonstramos que não temos consciência do tamanho dos nossos pecados, de como nós somos pecadores, de como os nossos pecados são mínimos e estão lá no fundo, no íntimo do nosso ser. Nós precisamos confessar os pecados diante de Deus minimamente. Por cada coisa errada que fazemos. Quer sejam pecados escandalosos, quer sejam pecados pequenos, que não surtam tanto efeito até na vida do próximo, mas que estão aqui, no nosso coração. Precisamos nos abrir diante de Deus. Precisamos entregar a Deus todo o nosso segredo em relação à confissão. E isso demonstrará certamente a nossa confiança nele para a propiciação, para o perdão. Isso fará com que nós alegremos ao Senhor, mostrando que o nosso segredo mais profundo, o nosso pecado mais íntimo, diante dele está exposto e confessado. Isso mostrará nossa confiança a esse Deus fiel e misericordioso. Por isso, meus irmãos, a primeira aplicação é essa.
Confessemos os nossos pecados integralmente nos mínimos detalhes ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Mas uma segunda e última aplicação é de que nós devemos ter conforto no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele realmente nos perdoou. Ele realmente pagou pelos nossos pecados. Ele realmente é a propiciação e é uma propiciação perfeita. E nós devemos sentir conforto no sangue de Jesus Cristo. Nós devemos, ao terminar de confessar os nossos pecados, levantarmos felizes, leves, amando mais ao Senhor. Porque, de fato, nós podemos sentir conforto nessa propiciação. Olha, esteja certo de que se qualquer outro, ou até mesmo você, tentasse propiciar os seus pecados, você não se sentiria confortável. Veja o texto de Gênesis que nós lemos antes de entrarmos aqui propriamente dito no texto da palavra de Deus a ser meditado nessa noite. Adão e Eva confeccionam uma roupa para cobrir a nudez, mas eles não se sentem confortáveis, tanto que quando Deus aparece eles se escondem. Esteja certo de que qualquer propiciação que não a de Cristo não será confortável, não trará conforto para você. Se você tentar esconder os seus pecados, você não ficará confortável. Se você tentar esconder aquilo que tem praticado ou que tem pensado, certamente você não terá conforto, estará sempre alerta, com medo, com receio de alguém descobrir, de alguém pensar, ou até mesmo de você deixar isso aflorar. Mas se você sentir conforto no sangue de Cristo, realmente os seus pecados não farão mais parte da sua vida. E como, meus irmãos, nós podemos sentir conforto no sangue de Cristo? Sabendo que ele é suficiente e eficiente para a nossa vida. Ele é suficiente porque ele cobre todos os nossos pecados. E ele é eficiente porque faz isso de uma vez por todas. O Senhor Jesus Cristo não precisa ficar morrendo todos os dias. Ele não precisa ser sacrificado várias vezes. Ele morreu uma vez, entregou a sua vida pela morte na cruz do Calvário. Todo o seu sangue foi esvaído do corpo. E todo esse sangue nos cobre de uma vez só. Em Cristo nós somos totalmente perdoados, porque ele é de fato a propiciação perfeita e ideal. Sintamos conforto e vivamos confortáveis no sangue e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas, a confissão e a propiciação, certamente nos conduzirão a uma vida cristã exemplar. Certamente nos direcionarão a viver conforme o Senhor, nosso Deus, quer em Cristo Jesus, e que Ele te abençoe. Que a graça dele seja sobre a sua vida. Nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, e logo depois da oração vou dar alguns avisos e me aproximar aqui para interagir um pouco com os irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento contigo, esse momento devocional, esse momento em que pudemos ouvir a tua palavra. Que o Senhor faça com que tenhamos de fato conforto no sangue do Senhor Jesus Cristo. E que nós nos aproximemos sempre diante do Senhor, nos mínimos detalhes, com aquilo que precisamos falar, tanto no confessar, quanto no pedir, quanto no agradecer. Ajuda-nos a ter uma semana abençoada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.